Bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário, Academia Isabelense, com a notícia. Vejam a notícia. O jornalismo, a empresa jornalística, TV Cultura, há 3 dias atrás ela noticia, ela informa, ela nos traz essa informação. Vejam a informação. É triste, mas necessária de ser reproduzida aqui no canal. Veja, a legenda é a seguinte, abre aspas, quase 1/3 dos brasileiros é analfabeto funcional. Vou repetir. Aponta isso tudo. Vou repetir, abre aspas. A matéria dizia o seguinte, a cabeça, cabeça. Jornalismo TV Cultura, há 3 dias atrás publicou. Quase 1/3 dos brasileiros é analfabeto funcional, aponta estudo. TV Cultura, 3 dias atrás, YouTube. Dá uma olhada se você tem interesse. Se você não tem interesse, passa a vez, certo? Por que eu estou falando isso, gente? Veja, nosso canal é Educação e Cultura, como você pode verificar na descrição do canal. E nós estamos, então, trazendo essa informação que dá conta de que quase, cerca de aproximadamente 40%, 1/3, 40% da população brasileira está no... Claro, aí, devido às proporções de cada classificação, se você for pegar o pedagogo X, Y, Z, cada um vai ter a sua própria definição. Mas digamos assim, ó, linhas gerais, certo? 40% das pessoas no Brasil não conseguem fazer isso aqui, gente. Então, veja, por que a gente traz isso aqui, gente? Porque é uma satisfação, né, gente, num Brasil que, infelizmente, as pessoas não conseguem. Aí, quando você consegue, ó, publicar um livro, esse aqui é o exemplar que foi lá dentro daquele processo, lembra? Ó, esse aqui tá com a tarja do órgão. Está registrado na Biblioteca Nacional, gente. Os primórdios da história da Santa Isabel está aqui conosco. E hoje nós vamos falar também de uma outra obra, Viamão. Viamão não é a cidade, é a obra aqui, ó. Viamão. Outra obra que a gente... Então, ao longo dessa trajetória, nós... Tá? Então, para concluir a introdução, vejam. Infelizmente, o Brasil ainda hoje sofre com esse mal, com essa, digamos assim, né, abre aspas, chaga social, fecha aspas. Infelizmente, gente, infelizmente, esse é o nosso Brasil, esse é o nosso país. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cesário, Academia Isabelense. Então, veja que todas as iniciativas, segundo o nosso modo de ver, todas as iniciativas que contribuem para a educação, para a formação, para o letramento das pessoas, sempre é muito bem-vinda. Está aqui, ó. Breve roteiro de próprio punho, onde eu acabei de ler então essa mensagem. Eu tenho algumas questões aqui para nós combinarmos. Veja. Aqui você, na frente da tela, tem algumas obras, já vou comentar sobre essas obras, literatura, sociologia, etc. Gente, veja, o curso está avançando e nós estamos aprimorando o nosso trabalho. O curso Economia Cultural, sobre a gênese da modernidade, o que aprendemos com Descartes. Essa é a denominação oficial do curso. Nós temos que fazer, então, hoje, para seguir algumas combinações. Ao longo da semana, nós havíamos combinado uma bibliografia básica,
E isso alterou um pouquinho na medida em que a gente percebe que o curso de Economia Cultural e Agentes da Modernidade precisa... Isso a coordenação pedagógica do curso, né, a gente se reuniu e achou por bem, então, nós definirmos uma nova dinâmica, que é a seguinte: nós vamos trabalhar agora segundo áreas, as grandes áreas, tipo sociologia, direito, filosofia, história, economia, etc. Então, para não ficar assim aquela coisa, a coordenação pedagógica estava achando que estava um pouco embaralhada, porque a gente fala sociologia, daqui a pouco entra com direito e vem história, etc. Então, economia, etc. Então, nós acatamos a orientação dos especialistas e vamos seguir, então, com essa temática geral, que é do próprio curso, mas encontros específicos destinados a cada uma dessas áreas. Mais as atividades práticas, a exemplo do que já fizemos anteriormente, atividades práticas e com alguns exercícios supervisionados e produção textual, tá? Por exemplo, esse exercício aqui, ó, a gente não trabalhou ainda, estava previsto para a gente trabalhar no encontro passado, então por isso que, na medida que a coisa estava parecendo, né, um pouco embaralhada, nós temos, ó, esse aqui é um exercício. Lembra no último encontro nós falávamos de 3 exercícios e esse aqui ficou para trás. Então, algumas questões estão ficando para trás. Eu já tenho aqui um vídeo para o próximo exercício, quando a gente voltar no Foucault. Recursos audiovisuais, lembra? Citava 2 obras, que nós vamos rever isso aí e colocar outras obras. Glossário, gente, nós estamos sentindo a necessidade também de trabalhar com glossário, no sentido de definir exatamente, né, algumas expressões, deixar bem claro alguns conceitos, tá? Então, tudo isso a gente, ao longo da semana, a equipe pedagógica se reúne e deixa, então, essa orientação. Nós estamos aqui, ó, com o cronograma. Aspectos culturais da Alemanha, por exemplo, na unidade, retomando Weber, nós vamos estar falando sobre isso. Estatuto do Índio na sua realidade formal e material também, quando estivermos voltando, então, no direito, especialmente o constitucional, né, o penal, o processual penal. Direitos fundamentais, gente, muita coisa aqui que tem que entrar para nos auxiliar. Por exemplo, aqui, ó, temos uma aula já, um planejamento de aula para nós trabalharmos a propedêutica e a hermenêutica dentro do estudo do direito, desde a filosofia do direito, ó, lembra? Falamos sobre Reale. Então, queremos retomar, olha lá o estatuto, onde é que está o estatuto? Ele está num universo maior. Aqui está ao contrário, tá, gente? Ó, o estatuto está abaixo da Constituição, na verdade, mas nós fizemos essa garatucha. Lembra que a gente falou magistério e garatucha? Então tá aí, ó. Então, para a gente não confundir, não misturar, não ficar essa, digamos, essa dinâmica atual de que alguns revelaram que não estavam podendo acompanhar em função... Então, hoje é sociologia, tá, gente? Então, assim, ó, fica definido. Hoje é sociologia, nós vamos trabalhar com o professor Milton Bis, seu conceito de... Eu estou aqui com as fotos do padre, ó. Aqui tem algumas obras, contos de Tchekov. Nós temos Basílio da Câmara, algumas obras assim que essa semana vieram à lume. Nós temos aqui as imagens do padre, quando nós fizemos a etnografia, que culminou com o livro A História de Santa Isabel, né? Ó, no final do encontro nós vamos revelar as imagens. Mas essa aqui é a obra principal hoje, gente, ó. Eu já vou explicar por quê. Bom, porque, claro, como eu disse, sociologia, né? Então, hoje, sociologia. Por que estão aqui, gente, essas obras de literatura? Porque sempre é bom, né, gente? Inclusive, quando
quando estudarmos ritmo-análise, a gente vai estar colocando em tela a questão da diferença. Existe uma diferença rítmica entre a literatura especializada acadêmica da língua portuguesa, da literatura internacional, literatura nacional. Está aqui Machado, e com as outras obras, tipo Weber. Esse aqui é Machado, gente. Ó. Esse livro é muito importante. Quem não leu, não viveu. Esse livro aqui tem sido assim um companheiro nosso. Inclusive aqui, ó, só para, por exemplo, a página 153. Veja que o Machado manda a gente voltar para o Constitucional. Olha aqui, ó. Segundo a Constituição, há uma religião do Estado, a católica. Mas os outros cultos também são tolerados. Isso aqui é Brasil Império, né, gente? A primeira Constituição do Brasil trazia a religião católica como... Aqui ainda não é Estado laico. Então, o Roberto... Não é Roberto Machado. É Machado de Assis. Confundi. Roberto Machado é um vulto histórico importantíssimo, né? Mas deu uma pane mental agora aqui, tá? É Machado de Assis. Vamos voltar então no Machado. E estamos aqui ainda com o professor Perucci nessa obra, O Desencantamento do Mundo. Então, até ele pode ficar aqui, né, gente? Porque é sociologia, então ele vai colaborar também com a sua presença. E aqui, então, para acabar, só para passar por essa montanha de livros, como é de praxe, a gente trazer aqui algumas referências, mesmo aquelas que extrapolam o encontro. E, gente, essa obra aqui, ó, já havíamos comentado, é muito, muito, muito importante. Sobrados e Mucambos, a introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. São vários tomos. Esse aqui é a decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano, Gilberto Freire. Também é sociologia, né, gente? Vamos deixar ele aqui também conosco. É sociologia também, tá? Mas quem vai nos guiar hoje? Nada mais, nada menos do que ele, Milton Bins. Gente, é claro que quando eu insisto um pouco, né, com esse autor, alguns vão dizer, puxa, mas de novo, a gente tem, claro, a afeição, né, por o professor hoje falecido. A gente teve a oportunidade lá no século passado ter trabalhado junto com o professor, então fica aquela memória afetiva, ficam os laços, né, mesmo que pós-morte. E então é um pouco nesse sentido que Max Weber está aí, ó, Ciência, Economia e Política, duas vocações. Depois vamos... Mas já que abrimos o encontro com essa notícia, né, vamos só assim, ó, uma dica, noviço. Hoje é mais para o noviço o encontro, tá? Os veteranos estão dispensados hoje. Noviço, Max Weber, Ciência Política das Vocações, assim, ó, se você é comunicador, radialista, jornalista, ou pretende ser, né? Se você é político, vive da política ou para a política, ele vai dizer que essas duas coisas são diferentes. Se você é operador do direito, gente, essa obra é obrigatória. É um livro curtinho, um livro com pouca densidade, mas assim, ó, de uma importância. É claro que você vai ter que ler mais de uma vez e voltar nele, assim como a gente faz aqui na nossa própria academia, mas leia, quem não leu, não viveu. Max Weber, Ciência Política, Todas as Vocações. Na verdade, 2 preleções, 2 palestras, 2 encontros do velho Weber com seus seguidores que ele acontece, e ele então vira hoje atualmente um livro. Mas essa aqui é a principal obra hoje, ó. Introdução à Sociologia, e onde nós vamos então... Por que esse livro? Por que Introdução à Sociologia? Gente, lembram que acabei de falar em glossário, e retomo então falando da necessidade de nós termos bastante claro definições, conceitos, nesse trabalho que a gente realiza, porque
quando a gente vem assim do mundo não acadêmico, a gente acaba, logo que entra na academia, um noviço, presta atenção, a gente acaba reproduzindo noções gerais, ideias de senso comum. Estou tentando seguir o roteiro, né, gente? Mas o roteiro é só para ajudar. Então, o senso comum, gente, fica da porta do lado de fora da academia. A academia é ciência, é conhecimento científico. Vejam, você jamais vai chegar aqui, ó, só lendo Wikipédia. Não tem como, gente. Nada contra o wikipedista. Mas é uma enciclopédia digital e ali você tem vários generalistas que vão compondo aqueles verbetes e algumas coisas são factíveis, outras não, entendeu? Então, nada como a boa e velha base física papel, gente. Então, nós temos aqui, ó, das leituras obrigatórias para hoje. A gente vai permanecer, então, com sociologia. Como eu disse, da satisfação nossa de ter escrito os primórdios da história de Santa Isabel e Viamão. Essas duas obras. Então, vamos começar por essa parte, depois a gente vai... Vamos começar pela... E depois a gente vai para o BINS, ou vice-versa. O que vocês acham? O que vocês preferem? Vocês decidem. Ó, vejam, aqui também, ó, por que eu digo que nós temos que ficar hoje só... Tem questão de direito para nós trabalharmos aqui, ó, retomando essa garatuja. Tutela estatal, ó, quando nós falamos do direito negativo, lembra? Das liberdades dentro da Constituição. E aí surgiu aqui uma situação bastante interessante que foi comprovada durante os estudos da semana, que é quando a gente fala da especialidade, por exemplo, do artigo 57 da Lei 6.001, não é só isso, né, gente? Nós temos outros exemplos de lei, de legislação de artigos de lei bastante importantes que já deram muito pano para manga em termos de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade. Então, a gente tem que voltar nisso. Mas hoje não é direito, então nós vamos ficar na sociologia. Veja, a nossa formação acadêmica é ciências sociais e ciências jurídicas, especialmente. Depois, além disso, cursamos história e também pedagogia. Então, quando nós propomos a composição dessa obra, uma fase preliminar da nossa carreira, aqui nós temos temas em antropologia. Esse aqui é o livro Viamão. Nós temos fatos históricos, capítulo 2. Capítulo 3, nós temos sociologia da religião. Já citamos aqui também essa obra. E no 4, pérolas, poesias, crônicas. Então, nós queremos começar aqui com essa obra. A gente foi uma fase importante. Tanto a história de Santa Isabel quanto esse livro Viamão está disponível no site, no blog. Então, você que não teve oportunidade de ler, vai lá, porque aqui nós temos ainda alguns exemplares como esse, mas hoje são raridades, né, gente? Isso aqui é 30 anos atrás. A gente falava assim, ó, Viamão é um arranjo de diversos textos produzidos em diferentes momentos do transcurso da nossa vida, nos últimos anos vividos aqui na velha capital. Dentre desses textos, alguns foram apresentados em jornais locais. Na época a gente tinha, né, esse espaço nos jornais locais, na forma de artigo. Outros não saíram do ambiente do gabinete de trabalho e outros ainda foram apresentados na academia, onde tivemos então a oportunidade dessa formação específica. Viamão, a cidade, está como pano de fundo para quase toda a nossa obra, portanto, esta publicação vem com o nome da cidade, né, que é o nosso local, então, né, de vivência. Nós estamos nessas últimas décadas por esse que apresenta sua própria obra. Relendo os textos produzidos, percebemos que são bastante atuais e necessitavam de uma nova chance de figurar entre nós, agora, então, para um cenário mais amplo. Então, essa é a apresentação onde o próprio autor apresenta a sua obra para o leitor. E nós, claro, abrimos, né, gente, com aquele tema que mais nos ocupava na época, temas de antropologia. Então, é importante até para você ver que quando a gente fala em antropologia, a gente fala com determinado conhecimento de causa, certo? Então, não é assim...
Não é, nós não aprendemos antropologia na Wikipédia, entendeu? Eu vou ficar assim brincando com você Wikipédia, mas nada contra também, né? Pode ter lá uma. E olha aqui, ó, o que a gente falava na época? Um conceito. Você tem cultura? Como assim? O que é cultura? O conceito de cultura. Conceito de cultura é importante, porque às vezes a gente confunde cultura com conhecimento, com erudição, sabe? Então aqui, ó, página 3, exatamente isso a gente está fazendo. Essa pergunta está presente no imaginário da maioria dos indivíduos contemporâneos. Infelizmente, na maioria das vezes, as noções de cultura e conhecimento se entrelaçam e se confundem. Então, nós estamos chamando aqui para uma clássica definição ó, nesse autor, que é contemporâneo, mas nem tanto, né, gente? Que vai dizer assim, ó, é cultura em sentido etnográfico amplo, é qualquer complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e quaisquer outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. E a gente cita aqui o Aurélio, no Aurélio, o termo cultura é definido como. A gente vai para o Aurélio, está entendendo? Porque a gente sentia necessidade já naquela época, como a gente está falando agora convosco. Temos que ter a clareza dos conceitos, temos que ter isso bem definido para vencer o senso comum, isso mais hoje para o noviço. O veterano já sabe tudo isso, então só a final ali que a gente vai mostrar a foto do padre, então se quiser continuar conosco, tranquilo. Veja, no Aurélio, que era o dicionário, então na época a gente usava bastante, vai dizer o seguinte, o que é cultura? Ato ou efeito ou modo de cultivar cultura. Na agricultura, não se fala em cultura do gênero alimentício X ou Y, está aqui, ó, primeiro sentido da palavra cultura. Segundo, o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Pode ser visto também como civilização. Segundo Figueiredo, aí um outro dicionário, segundo Figueiredo, esse pequeno dicionário da língua portuguesa, vemos algumas semelhanças, conceitos e algumas diferenças, pois ele vai dizer o seguinte, que cultura, além de ser o ato ou efeito de cultivar, é o estado de quem tem desenvolvimento intelectual, sinônimo de estudo, elegância e esmero. Então, naquela época, aqui o direito não estava ainda presente, nós estávamos mais nessa área das sociais e evolucionismo. A gente abriu uma página para falar sobre o evolucionismo, cultura autofágica, sobre música, sempre música, né, gente? Música é muito importante. Eu nem vou cantar nada hoje, mas veja, etnocentrismo, arte indígena, a música, a ritmanase, ó, já estava lá a ritmanase, por isso que a gente tem que retomar, mas não hoje. A energia vibratória é a energia da existência, bachelar. Então, veja que isso aqui são mais de 30 anos atrás, 40 anos, e aí Morro Santana, patrimônio etnológico. Isso aqui, na verdade, é uma sequência do História de Santa Isabel, mas não é só isso, tá, gente? E eu quero, então, ler com calma apenas uma página que é singular para nós, que foi denominada de uma mala. Uma mala na mão, um sonho no coração. Isso aqui é o que a gente está definindo de poesia. É uma mistura de prosa com poesia. Então a gente falava assim, gente, ó, Bachelard, rapidamente, tá? Vamos ler só um trecho. Veja, Bachelard nos ensina que, abre aspas, aí o Bachelard falando, a vida começa bem, começa fechada, agasalhada, no regaço da casa, fecha aspas. Isso é Bachelard falando, tá? É uma citação. Mas aqui, claro, não tem aquele rigor acadêmico, abre aspas, fecha aspas, abre parênteses, coloca autor e o título, autor, data. É um outro tipo de construção, né, gente? É um livro. Hoje, atualmente, ele está figurando como e-book, porque como está disponível lá no blog, você pode até recortar e colar, se quiser, desde que cite a fonte, tá certo? Vamos lá. Contudo, chega o dia em que precisamos sair da casa natal. Primeiro, da casa natal. Do lugar primeiro para experimentar outras paragens.
como não podemos carregar uma casa inteira, quando partimos de algum lugar, elegemos alguns objetos e pertences mais significativos para que eles nos acompanhem. Tão importante quanto a própria caminhada, estes objetos são selecionados porque representam um pouco das nossas emoções, dos nossos sentimentos, afeições, amores, carinhos. A mala de mão, de garupa, ou menos na composição de uma trouxa de pano, de alguma forma passa a representar, mesmo que transitoriamente, o que a nossa casa deixada para trás representa: o nosso canto no mundo. Tá entendendo? Nós estamos usando do bachelard e estamos compondo, tá entendendo? Por que que isso aqui, um terço do Brasil não consegue fazer, gente, com todo respeito, né? E daí da necessidade de investirmos, e os governos precisam observar isso. Tem governo que decide fechar a escola, porque não tem o número X de alunos. Tem um caso agora aqui. Um governador que disse, não, ou a escola tem X alunos ou fecha. Isso vai ajudar a elevar o padrão, o nível da educação brasileira, sim ou não? Vamos pensar nisso, né, gente? E é por aí a coisa ou não? Construiu muito presídio, fecha a escola, então tudo bem, né? Vamos lá. Não precisa dizer o nome do cidadão, né? Aí segue ali, ó, mala, casa. Sim, mala, casa. A relação metafórica é essa, pois, sempre que tem aspas aqui é bacharel, ó. Pois podemos viver a casa em sua realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos, em função de que todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. Isso aqui, interessante que isso aqui pode servir por direito, quando você sabe aquela história da invasão de domicílio. Isso aqui é uma discussão dentro do direito, mas hoje não é aula de direito. Viu como eu me sinto provocado, entendeu? Mas a gente não pode ficar, sabe, pulando para lá e para cá, senão a aula não acontece. Veja, com a mala na mão e um sonho no coração, partimos. E por que partimos? Partimos... Isso aqui é autoral, gente. Fui eu que escrevi, isso não copiei de lugar nenhum, tá? Presta atenção. Partimos em busca de novos horizontes, em busca de novas casas. Usei o bachelard para me inspirar, mas fui eu que escrevi, veja. Em busca da realização de nossas utopias, que ao mesmo tempo em que nos remetem para saciar algumas necessidades básicas de qualquer ser humano, também nos movem para a construção de grandes realizações. Poderíamos dizer, enfim, que para nós, gente humilde e trabalhadora, estas realizações são nada mais, nada menos do que a luta por uma vida digna em uma casa agradável, com um emprego decente, uma remuneração adequada, enfim, buscamos o que acreditamos ser e chamamos de felicidade. Que bonito, né? É bonito, né? Até eu não posso dizer que é bonito, porque foi mais que escrevi, mas eu sei que alguém está dizendo aí que é bonito. É bonito ou não é bonito? É bonito. Vamos lá. Se temos uma mala na mão e sonhos no coração, nos aventuramos na estrada da vida, buscando a felicidade. Foi nesse processo contínuo da busca da felicidade inerente a todos os seres humanos que trouxe um jovem de 24 anos da longínqua cidade de Passo Fundo para a capital do nosso estado. Filho de Olinda Corá e Adolfo Giacomini, ambos pequenos agricultores, Zeferino Giacomini optou por ingressar na carreira militar e foi essa opção profissional que eu trazia naquele momento para Porto Alegre. Membro de uma família numerosa, 13 irmãos, Zeferino Giacomini faria carreira profissional na Brigada Militar, tendo prestado cerca de 30 anos de trabalho nesta corporação. Durante estes longos anos, sempre atuou com conduta ética, disciplinar e moral exemplar. Em razão disso, recebeu por várias vezes elogios verbais e escritos dos seus superiores hierárquicos. A sua atuação como pai, amigo, irmão e esposo também sempre foi exemplar. Em função disto, hoje prestamos-lhes esta
singela homenagem que tenta resgatar um pouco da sua história de vida. Segue, então, para concluir, página 59. Veja, lendo a sua mala e o que nela trouxe de Passo Fundo, percebemos que Jacomini, seu nome de guerra, hoje nos apresenta uma trajetória de vida infinitamente rica e sólida. Rica em experiência e motivações que o fizeram vencer os obstáculos da cidade grande, com força e tenacidade nos seus ideais e nos seus objetivos. Sólida na busca da manutenção da família, da preservação dos valores morais e éticos passados por seus pais. Mário Quintana falou em verso do seu pai no poema As Mãos do Meu Pai. Vejam, então nós falamos em Bachelard e agora estamos falando num poeta gaúcho que todo mundo conhece, Mário Quintana. Assim falou Mário Quintana, gente. Veja, a reprodução então de um poema. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já da cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. Olha que lindo isso. É Mário Quintana, gente. Mário Quintana, poderíamos até abrir uma página, né, aqui para... Eu sou fã do Mário Quintana e acho que a poesia, a gente vai trabalhar com filosofia da poesia quando entrar em Bachelard, eu acho que sempre é bem-vinda. Em função disso, assim, trouxemos aqui algumas obras, e de todas as obras aqui de literatura que nós trouxemos, claro, Machado é importante, mas eu queria que você desse uma olhada nessa obra. Aliás, nessa obra não, né? Nesse autor, né, gente? Esse autor... Ah, mas hoje é sociologia, tá? Tranquila, hoje é sociologia, mas deixa a gente colorir um pouco essa página. Vamos colorir essa página, gente, aqui, ó. Dá uma olhada nisso, nesse autor, nessa poesia aqui, olha, você vai beber algo que você nunca bebeu. Quem lê vai saber por que eu tô falando beber, tá, gente? Depois vamos lá. Depois a gente chega lá. Voltamos. Viamão da nossa própria palavra. Nós optamos pela prosa para falar do nosso... Estou lendo o texto. Para falar do nosso pai nessas poucas linhas, denominada Uma Mala na Mão e um Sonho no Coração. Claro, porque o Quintana fez um poema para o pai dele, entendeu? Então a gente está dialogando com Quintana, com Bachelard, tá entendendo? Isso, infelizmente, 1/3 da população não consegue fazer, gente. Não é só ler o rótulo do produto no supermercado. O cara que... 1/3 da população, simplesmente, ele pega o ônibus, ele sabe o que é R$1, R$2, R$3, ele faz o básico, o elementar, mas ele não dialoga com a literatura especializada, ele não cria uma página. Isso aqui é uma criação própria, é uma página no mundo que não existia, tá entendendo? Por que você tem que estudar, avançar? Tá entendendo, noviço? Por favor, não fica recortando e colando, não fica recortando e colando o tempo todo, porque senão você não consegue nem sequer isso aqui, ó, uma garatuxa, um rabisco, um desenho, uma coisa banal, mas dentro de um contexto didático, pedagógico. Veja, você está cansado de ouvir aqui, ó, Estatuto do Índio, certo? Então, dentro de um contexto didático pedagógico, veja, isso aqui a gente não viu ainda, a gente tem que entrar nisso, o sistema constitucional de gerenciamento de crise. Lembra do 8 de janeiro? É isso aqui, ó. 1/3 da população não consegue, gente. Infelizmente, muito triste essa notícia. Vamos concluir então essa leitura? Vejam. Enfim,
Só temos a agradecer e prestigiar este homem especial que, por ainda buscar a felicidade, nos ensinou a sermos felizes. Pai, obrigado por tudo, nós te amamos muito. E aqui vem o nome, então, né, do próprio autor e dos filhos e da esposa. Isso aqui é 1989, tá, gente? 1989, então, foi quando a gente produziu esse trabalho. Hoje está disponível para todos na internet. A gente não quer ficar sentado em cima disso, a gente tem que compartilhar, a gente tem que passar até para deixar como, não só como legado, mas também como inspiração para aqueles que estão buscando construir as suas próprias páginas. Gente, antes de entrar no Beans, eu estou aqui com um livro básico, por isso que eu dizia que hoje é mais para o noviço. Um livro básico, mas um livro importante. Vejam como as coisas acontecem, como você produz. Lá atrás, quando a gente estava trabalhando com a dialética dos metais, lembra? Nós trabalhamos dialética dos metais 1, 2, 3, depois fomos pulando, e aí, quando você viu aqui 576, 779, algumas pessoas não entenderam. E a gente foi explicando, então, como é que a gente estava trabalhando. Vejam, lá, então, a gente falava aqui, Karl Marx, é uma explosão aqui, acho que um veículo teve pane mecânica. Veja, o meio urbano é isso, né, gente? Não, hoje a gente está em Porto Alegre e, veja, consta na literatura especializada que certa feita Marx teria dito: a religião, então já entrando na sociologia, né, gente? A religião é o ópio do povo, certo? Isso é o materialismo histórico, é Karl Marx. E aí nós, então, com a nossa pesquisa teórica, tá? Viamão é pesquisa antropológica, é etnografia, depois vocês vão ver, tá a foto do padre aqui, eu vou mostrar o primeiro pároco de Santa Isabel, onde nós estivemos, então. A fita a gente está tentando transcrever ainda, a gente só conseguiu um trecho da fita. Esse aqui é o disco, tá? As imagens estão num disco magnético. Na época a gente chamava isso aqui de disquete. Disquete porque era um disco, não tinha CD nem DVD. Eram só os HDs e esses discos magnéticos que nós chamávamos de disquete, tá? Vou deixar aqui para você lembrar que... Duas coisas, então, antes de entrar aqui para o Velho Weber. Gente, além dessa página, então, no Viamão, em homenagem a Giacomini, nós, dentro do Cesar, nós temos um arquivo imenso de... Veja, eu vou até me aproximar do microfone para você ouvir essa informação que é inédita. Nós não estamos aqui com o catálogo, mas é uma informação inédita, eu quero que você preste atenção, o noviço e veterano. Veja, todos, eu vou repetir, todos, simplesmente todos os textos, base física papel, trabalhados na época da primeira e da segunda graduação, muito era cópia de original, porque nós não tínhamos a tecnologia que a gente dispõe hoje, então nós trabalhamos muito com texto xerox, reprodução dos originais, todos, eu vou repetir, todos os textos trabalhados na primeira e na segunda graduação, depois veio a terceira, a quarta e a quinta. Veja, todos os textos da primeira e da segunda graduação estão organizados, catalogados e indexados por... Tem 3 bases de dados, uma por autor, outra por título, outra por palavra-chave. Então, isso eu procurei, já faz algum tempo que estou procurando, aqui nesse emaranhado de material, eu não estou encontrando o catálogo, eu vou trazer o catálogo e vou levar vocês lá no acervo para você verificar como é que está organizado. Mas eu só quero dizer hoje que o nome desse acervo, o nome desse arquivo, então foi mais uma homenagem para esse que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje conversando convosco. Giacomini, então, é o nome desse acervo, desse material que está todo organizado, disponível
Bom, quando a gente partir, não sei, né? O que vai acontecer com isso, provavelmente vai virar papel higiênico. Mas isso é um trabalho científico, isso é uma organização sistemática, racional, com métodos, né, que fomos desenvolvendo ao longo da nossa formação acadêmica. Então, isso é só um parênteses, tá, gente? Agora voltando. Vejam, Marx. O Marx teria dito a religião é o ópio do povo, materialismo dialético, e nós então dissemos por que não? Por que não trabalhar com algo novo e inovador que a gente está chamando de culturalismo histórico, certo? E aí a gente escreveu aqui, ó, se para o Marx, para o Karl Marx, a religião é o ópio do povo, certo? Garatuja. Para o Weber, a religião é o quê? E aí a gente deixou em branco. Nós deixamos em branco por quê? Porque ainda estávamos em processo de investigação científica e nós não tínhamos elaborado isso. Nós não tínhamos capacidade naquele momento de... Veja, isso é sociologia. Entra um pouco de direito e de literatura, é inevitável, né, que a gente não fique tão fixo, né, numa área. Mas agora a sociologia. Deixamos em branco, gente. A religião é pontinhos, pontinhos, pontinhos para Max Weber. O que é a religião? Se o Marx está dizendo que a religião é ópio do povo, ou seja, ele dizia, o cara que está para o Marx é assim, gente, ó, noviço, presta atenção. O veterano já sabe, não precisa nem acompanhar isso aqui, porque já sabe. O Marx dizia assim, ó, enquanto o proletário, o cidadão que é proletário, que não detém os meios de produção, ele não é dono da fábrica, ele não pode contratar empregados para desenvolver uma atividade empresária, porque ele não tem capital, ele não tem máquinas, ele não tem, sabe? Então ele é proletário. Ao invés de o proletário estar buscando uma consciência, tudo conceito, ó, estou trabalhando com conceitos marxistas. Ele não tem consciência de classe, ou seja, ele pertence a uma classe, ao proletariado, mas, segundo Marx, essa consciência de classe ela é desenvolvida, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser buscada onde? No chão da fábrica? Não, no sindicato, nas associações, nas reuniões de trabalhadores, onde vai haver uma formação. Aquele que domina a teoria marxista vai formar, vai preparar, então, o cidadão que é, digamos um exemplo, né, clássico no Brasil, o cara é torneiro mecânico, mas ele sabe muito bem operar o torno, fazendo ali usinagem, fazendo o preparo das peças que vão ser, digamos assim, uma linha de fabricação de automóveis, por exemplo, São Bernardo do Campo, tá? Vamos lá, o cara é torneiro mecânico e ele faz muito bem o seu trabalho do ponto de vista técnico, ele frequentou aqueles cursos tecnológicos, técnicos, preparativos, então ele executa muito bem a sua atividade, mas ele não tem consciência de classe, então o que propõe o Marx? Uma formação, ele tem que ser filiado ao sindicato, ele tem que participar das assembleias, ele tem que conversar com as pessoas que estão lhe dando formação política, para desenvolver a sua consciência de classe. Então, se o cara, digamos assim, ó, para o Marx, tá, gente? Economia política. Se o cara tá no culto religioso, seja ele protestante, católico, não interessa. O Marx não falou que ele tem que estar num templo X ou Y. Ele só falou assim, ó, a religião é o ópio do povo. Como assim o ópio? O ópio a gente sabe que é né, o que é o ópio, né? Tipo uma droga, né? Ele tira a pessoa da realidade, ele desconecta o cidadão que usa ópio. O que acontece? Ele passa a ter um transe ali, né? Ele passa a ter vertigens, ele passa a ver, está vislumbrando imagens que não existem, acessa outros planos que não o terreno, tem umas experiências meio ali estranhas, etc. Então, ele dizia que para o Marx, Karl Marx, a religião é a ópio do povo, que dizia, no sentido assim, ó, de que a religião não está ajudando muito, ele está entorpecendo, a religião entorpece, ela afasta o cidadão da realidade. Então, para o Marx, grosso modo, o que poderia se dizer? Que ele
sugeria, então, que o cidadão não fosse para o templo, seja evangélico, seja católico. Ele tem que ir para a reunião do sindicato. Ele tem que participar da atividade política partidária, onde ele vai ter formação política, onde vai ter contato com os ideólogos, com as pessoas. Isso começa com os filósofos socialistas, com o socialismo utópico. Tá entendendo por que a sociologia? Porque a gente não pode aprofundar, porque hoje é uma aula introdutória de sociologia. Eu só estou querendo situá-los dentro da nossa construção. E aí nós buscávamos essa questão aqui. Ó. Se a religião para o Karl Marx é a ópera do povo, o que é a religião para o Max Weber? Já trabalhamos bastante aqui sobre Weber, nós não vamos retomar isso, senão a gente vai ficar aqui 2 horas, e a ideia não é essa. Mas aqui, ó, deixamos pontinhos, pontinhos, pontinhos. E ali, naquele momento, então, que a gente fez esse rascunho, essa garatuxa, no planejamento daquele encontro lá atrás, da dialética dos metais, lembra? Quando a gente começou lá, perguntando, indagando. Inclusive, falamos sobre isso aqui, o desencantamento do mundo, por isso que eu deixei aqui o Perucci. O que é o desencantamento do mundo? É um conceito em Max Weber. Então, dentro da ética protestante, espírito do capitalismo. Então, a gente buscava e não tinha, e agora a gente tem. A religião é a luz do povo. É a luz do povo. Por que a luz do povo, gente? Agora, a gente tem que explicar isso. Porque nós criamos, isso não saiu de qualquer lugar, isso não é da boca do Weber, nem copiado de nenhuma obra. Tá entendendo por que o Wikipedia te diminui? Caiu uma sujeira aqui no meu lábio. Tá entendendo por que o Wikipedia te diminui? Ele te apequena, ele te prostra. Aqui nós estamos nos prostrando diante do magnífico Weber. E você se vai buscar no... Tá tudo lá, tá tudo escrito. Aí você não se coloca como um pensador, como um filósofo, como um buscador, como um compositor. Tá aqui, ó, composição própria. Composição própria. Não é cópia. Quer copiar? Tranquilo, copia. Agora, se você quer criar, construir conhecimento, descobrir novas maneiras de trabalhar com Marx, Karl Marx, com Max Weber, com Emile Durkheim, que são os... não vou falar transporte, porque é ridículo falar transporte, mas com os clássicos, e são os clássicos sociais, da sociologia, da antropologia e da política. Então eu vou só simplesmente aqui tentar explicar com as nossas próprias expressões idiomáticas por que estamos afirmando que a religião é a luz do povo. Gente, você sabe que na cultura oriental, vou citar o budismo, mas eu podia falar em hinduísmo, ou podia falar no taoísmo, eu podia citar outras orientações filosóficas orientais, mas vamos ficar com o budismo, por exemplo. O que o Buda falava, gente? Que a gente deve buscar um processo de iluminação. O que é essa iluminação? É uma espécie de redenção, é uma espécie de salvação, guardados as devidas proporções, porque eu estou falando no Buda e já estou pensando na doutrina cristã católica. Então, veja, hoje pela manhã, dia de culto, nós acompanhávamos com fé e devoção, nós acompanhamos com... Porque o cientista também pode ter crença, né, gente? Não tem problema que o cientista seja... Isso aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo, pastor da igreja protestante. Depois eu vou falar sobre alguma coisa sobre a linha evangélica, mas agora a gente está falando da católica. Veja, hoje pela manhã nós acompanhávamos um culto muito bem elaborado, um momento de fé importante, veja. E aí haviam dois párocos, o principal e o acessório.
Não vou citar nomes, né? A gente não precisa isso, porque eu acho desnecessário, mas eu vou dizer que é um culto da Igreja Católica, pois nós somos, todos aqui em casa, somos batizados na Igreja Católica, todos aqueles procedimentos, primeira comunhão, casamento, Igreja Católica, etc. Então, não é nada fora do comum, porque nós vivemos num país onde a cultura cristã, seja ela católica ou evangélica, é muito, muito, muito forte. Então, e eu comecei falando de budismo. Então, o budismo, veja, iluminação é um processo de busca do sagrado, certo? A grosso modo, estou citando assim, só quero dizer que na católica a gente fala muito em luz divina, no Divino Espírito Santo. E hoje, não vou explicar termo por termo, porque não é sociologia da religião, nós temos ainda que entrar no básico da sociologia, depois a gente vai, quando nós formos, lembra que eu falei de Blavatsky outro dia, e vou citar outras fontes, mas hoje é a introdução à sociologia. E veja, a religião, religiosidade, sociologia da religião. A antropologia da religião é outra coisa, não vou me entrar nisso agora, certo? Mas eu só quero dizer que o pároco, que esse sacerdote muito especializado, profundamente especializado na sua profissão de fé, ele cita um filósofo no sermão. Ele citou Santo Agostinho. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. Até me emociona um pouco. Porque você vê aquilo que acabamos de... Não vou voltar aqui, ó. A base de tudo, gente, é a filosofia. Então, como a gente acabou de falar, os socialistas utópicos é a base da filosofia do Karl Marx. Porque tu tem o Karl Marx ideólogo, tu tem o Karl Marx cientista, tu tem o Karl Marx líder de massas, tá entendendo? Então, tu tem vários momentos do Karl Marx, assim como a gente mostrou. Viamão é uma obra que a gente escreveu lá atrás. A gente não escrevia, não seria possível escrever Viamão hoje, o livro que a gente apontou agora há pouco aqui. Por quê? Porque é uma fase em que a gente estava caminhando por esse tipo de literatura e conseguimos, então, propor essa construção. Agora, hoje não teria como, certo? Então, para concluir, o pároco, ele cita uma fonte do seu próprio labor, da sua própria fé, cultura de fé, Santo Agostinho. Santo Agostinho está na prateleira aqui, gente. Na série dos Pensadores, você tem o Santo Agostinho, você tem essas obras que você pode, então, acessar como crente, como fiel, ou como cientista. São dois momentos diferentes da mesma criatura. Tá entendendo por que não tem nenhum problema, ao nosso ver, sobre nosso modo de ver, né? Você conciliar essas duas faces sem ser, digamos assim, mascarado. Voltando, veja, a religião é a luz do povo. Weber teria dito, não, Weber diria ao nosso crivo, sob a nossa análise, Weber poderia dizer, assim como Karl Marx disse, a religião é o ópio do povo, ou seja, ela inebria, ela confunde, ela te afasta da consciência de classe. Não, para o Weber não é nada disso. A religião é a luz do povo. Ela ilumina o caminho do crente, do fiel. No caso ali, pegando, por exemplo, a ética protestante, onde ele vai estudar o início do capitalismo, ele percebe que quem é o capitalista da época, quem é essa pessoa que está empreendendo, que está desenvolvendo essa atividade empresária, é o protestante. É esse tipo de cidadão, é esse ethos que está forte na linha do desenvolvimento desse novo sistema econômico que é o capitalismo na sua primeira fase, certo? Então, só para dizer que isso veio agora
e não poderia ter vindo antes, porque isso você vai construindo na medida que você busca orientação, que você busca a base, que você busca a estrutura do conhecimento. Agora nós vamos fazer então, gente, antes de entrar aqui nessa obra com o professor Milton Bins, vamos fazer uma pequena pausa para tomar uma aguinha e já voltamos, certo? Voltando. Gente, vejam, esse livro não é o livro principal do curso de Sociologia. Esse livro é uma coletânea. É uma coletânea onde o professor Milton Bins, ele escreve um artigo. Ele escreve um artigo chamado O que é Sociologia. Professor Milton Bins, catedrático de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, na época, também lecionava na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sociologia e Sociedade é o primeiro item, o primeiro tópico. E vamos primeiro falar por que Bins, né, gente? Veja, eu já falei da nossa afetividade, da nossa oportunidade de ter trabalhado à época com esse professor brilhante, muito preparado, muito atencioso, atendia muito bem o aluno. Mas não é só isso, né, gente? Ele tem uma didática comênica. Ele tem uma didática que eu preciso lembrar de um grande, o pai da didática. Quem é o pai da didática, gente? Comênios. Comênios, magistério, século passado. Lembra? A nossa formação acadêmica inicia no nível médio com o curso de magistério. Então, aquilo que muitos confundem, os próprios acadêmicos ainda hoje confundem pedagogia com didática, não sabem onde é que está o limite de uma coisa e de outra. Isso não é um problema tão simples de resolver, porque as pessoas pulam. Infelizmente, as pessoas pulam. No nosso entendimento, todo o professor universitário deveria ter frequentado o curso normal, o curso de magistério, que daí ele saberia colocar as coisas nos seus devidos lugares, entendeu? Então, o professor Bins é um desses caras que sabe botar as coisas no seu devido lugar. Então, do ponto de vista didático, a gente está aqui, ó, nesse livro, que é uma coletânea, ele está com diversos outros colegas seus. Mas nós, então, elegemos hoje o que é sociologia e sociedade pela questão didática, pela sua especialidade. E aí ele vai, então, nos auxiliar para o conceito, para a definição. O que é sociologia? É assim que ele começa esse trabalho. O que é sociologia? Tá entendendo porque eu estou falando que você pega no Wikipedia as coisas assim meio que express? Se você abrir agora o Wikipedia, você vai ter um verbete dizendo o que é sociologia. Mas você vai ter o generalista. O generalista falando. Aqui você tem um especialista. Tá entendendo? Então ele começa assim, ó. A definição do conceito de sociologia oferece dificuldades. E nisto não há nada extraordinário. Senão, vejamos, a tendência do especialista em ciências sociais, quando solicitado por um leigo a definir sociologia, consiste em utilizar uma forma circular de expressão. Dois pontos. A sociologia é aquela área de conhecimento que se detém no estudo da sociedade. Essa é a resposta padrão. O que é a sociologia? A área do conhecimento que estuda a sociedade. É básico, é uma frase que você vai encontrar em 10, se você pegar 10 manuais de sociologia, nos 10 vai estar escrito isso. Só que aí ele está chamando a atenção, veja, sociologia é definida em função de um termo ainda não definido, sociedade. Como é que você vai dizer para o noviço que a sociologia estuda sociedade, se o noviço não sabe o que é sociedade? E aí, veja, por que didática? Porque ele vai
ponto por ponto explicando. Primeiro, não é tão fácil dizer o que é sociologia. Segundo, não é tão fácil dizer o que é sociedade, porque eu há pouco falava em sociedade empresária, e você sabe que a sociedade, no ramo empresarial, ela é utilizada esse conceito, sociedade de empresários. Isso não é essa sociedade aqui que nós estamos falando do ponto de vista sociológico, certo? E aí ele vai do conceito de sociologia para o conceito de sociedade. Aí ele diz assim, ó, o primeiro desafio consiste em desenvolver uma noção do que seja sociedade. Tá entendendo? Então não dá para chutar, tem que estudar, tem que buscar conhecer. E aí ele fala assim, ó, no ponto 2, eu não vou ler tudo, né, gente, porque a gente está... ponto 2, o que é sociedade? O que é sociedade? E aí ele cita aqui um grande pensador, tem uma nota de rodapé, lá em cima tem o número 2, e aqui ele vai citar então, ó, esse grande pensador, que é um dos primeiros a se ocupar disso, que é o Parsons. Inclusive, segundo consta, né, seria o Parsons que teria feito a primeira tradução do livro A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, do alemão para a língua inglesa. Segundo consta, foi isso, e depois, então, ele chega no Brasil na versão portuguesa, Portugal, e depois português Brasil, certo? Então ele vai aqui, ó, lembra aquela historinha do direito que a gente falou que a palavra direito tem várias acepções, tem várias maneiras de tu trabalhar direito e esquerda, direito como ciência, direito do ponto de vista do que é justo, tá entendendo? Sociedade é mais ou menos isso. Ele fala assim, ó, começa assim, ó, qualquer pessoa teria algumas respostas, tá? Mas ele diz, ó, são concepções extremamente confusas. Vamos ler um trecho assim, ó, um trecho aqui que ele explica isso. Ele diz assim, ó, na linguagem cotidiana, essas concepções se apresentam como satisfatórias, né, a nível senso comum, e as pessoas parece que se entende razoavelmente bem quando as empregam. Com um pouco de reflexão, percebe-se, entretanto, que aquilo que parecia óbvio não é tanto assim. A certeza inicial se dilui e nos damos conta de que a concepção de sociedade que tão facilmente utilizávamos é, na verdade, obscura e caótica, portanto, insatisfatória do ponto de vista científico, entende? E aí, vejam, depois de ele ter dado um exemplo muito bacana sobre a complexidade do tema, da definição de sociedade, depois de ter citado a famosa divisão social do trabalho, que é outro conceito importante, ter falado das relações sociais, aí aqui na página 6 ele vai falar assim, ó, a definição, chega finalmente a definição que é a seguinte, uma sociedade é, antes de mais nada, uma rede de relações sociais destinada à produção, circulação e consumo dos bens indispensáveis à vida. As pessoas com intenso sacrifício podem passar um mês sem assistir televisão, mas não vivem mais do que uma semana sem alimento. Conforme o clima, não viverão mais do que horas sem roupa e teto. E por essa razão que os clubes, as associações, a igreja, o Estado e outras instituições não são verdadeiramente sociedades. Está entendendo que está chamando, está dando exemplos, está chamando a atenção de que sociedade com S maiúsculo para sociologia não é qualquer coisa. Depois segue falando assim, à primeira vista uma sociedade parece ser um caos, mas agora estamos percebendo que na verdade a sociedade é um sistema. Olha que bacana, ele sai de sociologia, vai para a sociedade e agora chega uma outra denominação importante que é
o sistema. Que sistema é esse? Sistema social. Vejam esse parágrafo. Sendo a sociedade um sistema social, pressupõe que suas diversas partes estejam em intercomunicação. Daí que uma alteração em uma de suas partes tenha consequências sobre as outras, e quase sempre consequências imprevistas para o leigo. Para o leigo. Veja-se um exemplo clássico. Quero comprar um imóvel e, como comprador, desejo adquiri-lo pelo preço mais baixo possível. No entanto, no momento em que apareço no mercado como comprador, a minha presença aumenta a demanda efetiva do imóvel e este sobe de preço, quer eu queira, quer eu não queira. Mas a sociedade não é apenas um sistema. Trata-se igualmente de um sistema que, a médio prazo, tende a manter-se em equilíbrio. Gente, então veja, é uma obra, por enquanto só os conceitos, ó, depois ele vai trazer aqui, é uma obra didaticamente muito bem formulada. Aí depois de trazer esses conceitos que a gente leu, ele vem para alguns pensadores, ó, cita Hobbes, Weber, Karl Marx, tá entendendo? Como ele vai trazendo os conceitos, as bases. Veja aqui, ó, esse parágrafo é importante, veja. Desde Hobbes, há grande concordância em que a função principal do Estado é a de, simplificando, impedir a guerra civil. Aliás, Max Weber definia como a instituição de que detém o monopólio da violência legítima. Sobre outro aspecto, os proprietários modernos não podem mais dispor de meios eficientes de defesa contra a pilhagem. No feudalismo, por exemplo, os proprietários dispunham de aço, cavalos e homens disciplinados, cuja obtenção e manutenção apenas eles podiam arcar. Recorde-se que a produção artesanal de uma espada eficaz de aço forjado poderia demandar vários meses. Uma espada, ele está chamando a atenção. Uma espada. Agora imagina mais do que uma, certo? Na sociedade moderna, a manufatura e a produção fabril baratearam os instrumentos de violência, tornando-se comuns e facilmente adquiríveis. Por outro lado, a concorrência impede a alocação de recursos para a manutenção de exércitos privados. Isso não é possível. Daí mais uma razão para que o Estado, dotado de recursos enormes, forme, organize e produza meios de violência superiores àquelas dos particulares. Dessa forma, os proprietários delegam ao mesmo sua proteção. É o 57, né, gente? É o 57. Então, vê que tudo vira em torno dessa ideia, né, de que somente o Estado tem o poder legítimo da força, só o Estado pode punir, só o Estado pode prender, só o Estado pode produzir, ou alguém autorizado pelo Estado que vai produzir as armas, tá? Aí aqui, ó, mais adiante, página 10, vai falar sobre religião, secularização, aí já vem a sociologia mais de forma já entrando, então aqui seria, né, uma pequena introdução à sociologia da religião. Mas antes disso, vejam, esse outro parágrafo, ó, a sociologia é um esforço para superar, olha como isso aqui é importante, gente, ó. Vou botar em tela aqui para você, ó. O que é então a sociologia? Ponto 3, tá? O que é, depois de ter então feito essas considerações sobre sociedade, sobre o sistema social, ele responde: a sociologia é um esforço para superar a visão do senso comum que se tem sobre a sociedade. A realidade não é dada imediatamente à consciência. Se assim fosse, a ciência seria desnecessária. Recorde-se a proposta de Einstein, por exemplo, definindo o senso comum como um conjunto de ideias erradas adquiridas antes dos 18 anos. Eles citam Einstein aqui, né? Albert Einstein, né, gente?
Depois, a sociologia investiga a sociedade como sendo esta um sistema, uma totalidade. Dessa forma, por tentativa e erro, por abstrações, recorrendo ao material empírico o mais abundante possível, a sociologia constrói um modelo, ou seja, uma representação teórica dos processos mais importantes e de suas inter-relações. Tá? Esse é o ponto 3, então ele respondeu o que é sociologia. Depois, ponto 4, ele vai responder aprofundar a sociologia e as demais ciências sociais. Então, além da sociologia, você vai ter outras ciências sociais. Ponto 5, a importância da sociologia para os que não são sociólogos, ou seja, ele está chamando que o nível senso comum não é adequado, mas também ele está dizendo que alguém que não é sociólogo pode se ocupar dessa ciência de forma acessória, né? E vamos ver então o final aqui, a página 14, o final dessa prosa ele elabora da seguinte forma: a sociologia pretende, neste cenário, exatamente fornecer uma visão mais transparente da realidade. Pretende fornecer às pessoas uma visão do, olha que interessante, abre aspas, funcionamento da máquina. Que máquina é essa, gente? Estatal. Funcionamento da máquina estatal, a fim de permitir uma compreensão mais clara dos processos que condicionam sua existência. E aí ele vem com as referências bibliográficas, todas elas muito interessantes. Eu quero destacar algumas. Por exemplo, aqui, ó, as referências bibliográficas do artigo que ele acaba de escrever. Ó. Veja lá. Lembra que a gente falou em Bachelard há pouco no Viamão? Está aqui de novo, Bachelard, agora numa outra obra, O Novo Espírito Científico, dentro da série Os Pensadores. Já citamos várias vezes aqui, Abril Cultural 1978. Depois vai mais um pouquinho, quero chamar a atenção para Hegel, obviamente, a fenomenologia do espírito, né? De novo nos Pensadores, mas eu quero mesmo colocar em tela, a gente veja aquele que a gente trabalha bastante aqui, ó, Max Weber, na obra Economia e Sociedade. Aqui, gente, Economia e Sociedade no exemplar de língua espanhola, tá? Aqui, ó, México em 1969. Então, não é Economia e Sociedade versão portuguesa Brasil, tá? Então, gente, vejam, poderia trazer outras obras, como eu disse, poderia citar outros manuais e poderia citar outras fontes, outros professores, outros catedráticos, mas estamos trazendo Introdução à Sociologia, que é uma coletânea, onde o professor Milton Bins escreve esse artigo e dizendo para vocês, então, que é uma referência importante. Depois desse encontro, nós vamos ter um novo encontro, não na próxima, mas posteriormente sobre sociologia, onde nós vamos trazer então um livro do próprio Bins, que chama Introdução à Sociologia, onde ele vai estar trabalhando de forma mais aprofundada diversos autores, entre eles Marx, Weber, Durkheim, explicando melhor. Não é que foi assim, tipo um artigo, né? Ele explica de forma didática, explica muito bem, mas no livro esse próximo que a gente vai trabalhar, que eu vou trazer para vocês, então vai ter um momento de mais aprofundamento, de mais detalhamento sobre essas teorias. Gente, eu quero agradecer pela atenção de todos, muito obrigado, sigam com seus estudos, não deixem de estudar, porque o Brasil precisa, lembro do início dessa conversa, né? Ainda temos muitos analfabetos funcionais e nós temos que continuar contribuindo com a educação brasileira. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima oportunidade.